Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do Smooth Talk, o nosso canal para te ajudar a imigrar para o Canadá. Quem segue o nosso canal já viu a primeira parte do nosso bate-papo com a Priscila De Bruyn, professora de inglês que mora na Holanda, sobre imigração e a vida aqui no Canadá. Meu nome é Ariane e fique agora com a parte 2 da nossa conversa. Como é o custo de vida aí? Né, você falou que você tem, né, no verão, no inverno você pode fazer esportes, mas tem coisas assim gratuitas, é tudo pago, o custo de vida geral, como que funciona assim, quando você teve, né, quando você saiu do Brasil para o Canadá, você sentiu um impacto assim, você sentiu, não, valeu a pena, a gente, né, tem um poder de compra maior, uma qualidade de vida melhor, tem acesso às mesmas coisas, ou como foi a sua experiência nesse aspecto? Olha, a qualidade de vida é bem boa. E a gente até já falou em alguns vídeos nossos que você consegue sobreviver bem aqui com o Uhum. salário mínimo. Então, quando a gente veio, eu vim estudando, então eu trabalhava meio período e meu marido trabalhava período integral, os dois ganhando salário mínimo, e mesmo assim a gente conseguiu pegar um apartamento alugado numa região nobre da cidade, ter TV a cabo, internet, ir para academia, cuidar do cachorro, sem problemas. Então, você vê que Uhum. até pessoas com empregos mais básicos conseguem viver bem. Sim. Claro, não consegue comprar um apartamento, não consegue sair para fazer viagens com esse tipo de salário, mas você consegue viver bem confortável, assim. E se você tem dificuldades em conseguir emprego integral, ou você não tem o luxo de ter dois salários na família, Uhum. você consegue viver com menos. Só que aí talvez não na área mais nobre da cidade, você pega Sim. um quarto em família, um apartamento menor, mais afastado, você consegue. Mas se comparar assim, não é um custo de vida baixo, é que o salário até que é relativamente bom. Uhum. Porque os aluguéis aqui em Toronto não são baratos, as comidas, nada é muito barato. Em relação ao entretenimento, tem bastante coisa gratuita. Então, quando eu estava falando da patinação, a gente comprou os patins, claro, são nossos, Uhum. mas os rinques para patinação são gratuitos. São Tem vários na gratuitos. cidade. Tem pagos também, mas daí são baratos, mas é porque eles são cobertos, então tem toda aquela estrutura de um certo aquecimento, de uma Uhum. manutenção, mas eles fazem vários laguinhos congelados, ou normalmente as quadras que durante o verão eles usam para basquete, eles usam para hóquei no inverno. Então Ah, que você pode legal. patinar também neles. A gente tem até algum parque aqui perto de casa, que é onde a gente vai, a gente põe os patins no lombo, vai lá caminhando mesmo, é tudo gratuito. Então você consegue fazer. O mais caro dos esportes acaba sendo o equipamento, né? Patinação é o Uhum. equipamento mais barato. É, Porque o resto sobe um pouco. Mas para quem vem direto do Brasil, o mais complicado é o câmbio, porque não é uhum. barato morar aqui. Você ainda não está ganhando em dólar, Em dólar, então né? você vai estar pagando em dólar. Uhum. É o primeiro momento, né? E o que você poderia dar de dica para as pessoas que estão fazendo esse planejamento, né, de mudança e tem essa questão do câmbio e do custo de vida, assim, rapidamente, como que você acha que deveria ser o planejamento financeiro de quem está querendo ir para o Canadá? Ou qualquer, né, outro lugar também. O maior conselho que a gente fala é não leve ao pé da letra o mínimo que o governo te fala que você tem que ter para trazer. Porque Uhum. tem gente que olha o processo de imigração e vê que o governo diz: ah, você precisa de 16 mil dólares mínimo para vir para cá. É Uhum. muito pouco. Uhum. Então, a regra geral, assim, varia de família para família, dos seus gastos, é que você tem que ter pelo menos uns 100 mil reais para vir para cá, considerando o câmbio, agora piorou um pouco, Aumentou um pouco, né? mas porque, assim, quando você consegue um emprego aqui, você consegue se sustentar relativamente bem. Uhum. Só que não é de um dia para o outro que você consegue um emprego aqui. Isso. Quanto tempo mais ou menos demora no primeiro, né? Até se você fazer a documentação que você precisa, estar com toda a documentação que você precisa para começar a procurar e. A questão da documentação é relativamente fácil, Uhum. porque quem vem como estudante, que nem a gente veio inicialmente, a gente já ganhou a documentação logo no aeroporto, quando a gente chegou Ah, que aqui. ótimo. Já saí do aeroporto com meu visto de estudo, meu visto de trabalho, marido também com visto de trabalho, sem Que problema nenhum, bom. podia mandar currículo no dia seguinte.
Nossa, que não tem que se registrar em lugar nenhum. Aqui na Europa é muito comum. Não, Você vai sem ficar se registrando, vai ter que esperar, mandar cartinha, voltar. Demora um não. pouquinho. Então, isso é bom, né? Isso é um bom sinal. Pô, você pode chegar e já pode começar a trabalhar mesmo assim. Se E você... quem vem como imigrante, mais fácil ainda, porque não precisa nem do visto de trabalho. Você já vai ter a tua carta de imigrante mesmo. Você pode chegar aqui e já mandar currículo para onde você quiser. Em compensação, o processo seletivo aqui é relativamente lento. Uhum, Então, não acontece tanto de você chegou aqui, mandou currículo hoje, te liga amanhã para entrevista, começa na segunda-feira. sim. Tem vezes que a gente recebeu ligações de empregadores meses depois de que o currículo foi enviado. Nossa. E tudo depende também da área que você pretende Tá. trabalhar e do teu nível de inglês. Uhum. Meu marido e eu, a gente teve experiências completamente opostas no mercado de trabalho aqui. Engraçado, né? Eu já vim com um emprego um pouco melhor, com Uhum. o inglês um pouco melhor, então eu consegui logo de cara um emprego em loja, Sim, que porque exige comunicação, né? o que muito estudante aqui pega é emprego no retail, porque você tem muita gente, é quase todo estudante, que são aqueles horários malucos, né? Você Uhum. trabalha às vezes de manhã, às vezes à noite, só quem topa isso é estudante, e precisa falar com pessoas. Então, Uhum. você precisa ter um mínimo de inglês para conseguir esses empregos. Você, na verdade, só escapa a conseguir emprego aqui sem inglês em vagas em que você não precisa falar realmente com ninguém, Com ninguém. em que não são muitas, né? Tem muito imigrante aqui, então eles até dão uma colher de chá. Eles não exigem para certas vagas que você tenha tipo uma gramática perfeita. Sim, é Mas só você tem que comunicação mesmo, né? exatamente, você tem que conseguir se comunicar bem com todo mundo, entender todo mundo. Uhum. Ainda mais assim em contato com o cliente. Você não pode o cliente perguntar: onde ficam as vassouras? Oi? As vassouras. O quê? Aí você manda ele lá para o chuveiro. Não Sim. pode. É, e tem que ter aquele, às vezes também, né? Às vezes na tradução a pessoa pensa numa coisa, fala outra e sai um pouco mais rude, um pouco mais indelicado, né? Quem trabalha com Exato. cliente tem esse problema também, não é? Da interpretação do outro lado, né? Que a pessoa entende o que você falou, né? Exato, exato. Já vi alguns casos disso no trabalho, de receber e-mails, e você vê pelo nome da pessoa que mandou e-mail, que não Sim. é, não deve ser natural daqui, né? E você vê que às vezes o e-mail tá meio grosseiro, ou tem uma coisa falada errado, você já, Tipo, vem aqui, vai para lá, né? pega aí, né? Coloca uma gramática na cabeça dele. É. Mas então já o meu marido ele veio com o inglês um pouco menos fluente e teve um Uhum. pouco mais de dificuldade então de conseguir o primeiro emprego, porque embora o currículo não necessariamente refletisse as dificuldades que ele tem, na hora que chega na entrevista e a pessoa desata a falar na velocidade de um nativo, você fica e aí não responde direito, alguma coisa assim, e ele já sabe a dificuldade que você tem. Então fica um pouco Sim. mais complicado. Então, quando falam para a gente sobre emprego aqui, tem muito emprego, tem Uhum. muita Tem, oportunidade, que bom. tem Mercado muita vaga, aquecido, então. tem Tá muita aquecido. vaga básica, tem muita vaga complicada, só que vai depender muito da tua experiência profissional, do teu Uhum. nível de idioma, e, claro, você tem que poder trabalhar legalmente aqui, porque eles exigem realmente a documentação. A documentação. O E o que o ilegal aqui é pessoal muito pergunta dificuldade. bastante assim na questão assim, da educação. Igual você falou assim, tem bastante vaga, precisa ter experiência. A experiência sobrepõe a educação formal, vamos dizer assim. Você tem que necessariamente, por exemplo, ser formado. Isso é uma coisa, igual como no mercado brasileiro, isso é uma coisa exigida aí. Ou se você tiver uma experiência, né, comprovada na sua área e né, uma boa comunicação, isso já é suficiente para você pleitear vagas, tanto aí ou quanto fora. Enquanto para imigração, para o processo de imigração, você tem que ter a educação formal e comprovar com os teus diplomas, quase mais importante do que a experiência de trabalho, ou fica pelo Uhum, menos equilibrado assim. Na hora de conseguir um emprego realmente aqui, uma vez que você já entrou no país, uhum, a experiência sobrepõe a educação de longe. uhum. Tanto que eu trabalho com comércio exterior, exportações, e os meus colegas, um deles é contador, a outra fez história da arte, uma fez marketing, mas trabalha com exportação, e o meu chefe trabalhava como enfermeiro. Nossa, nada a ver, né? Isso é bem Nada a comum ver. também. Então, eles, ao longo da carreira, foram pegando experiências
em atividades que podiam ser úteis, o que eles chamam muito aqui de skills, as suas habilidades que podem ser aplicadas em várias áreas diferentes. Sim. Então, esse meu chefe, por exemplo, que era enfermeiro, ele trabalhou uma época como nas ambulâncias, aí quando ele chegou aqui, ele trabalhou no aeroporto, aí com o aeroporto ele pegou experiência em cargas e aviões e pronto, chegou no comércio exterior. Então, eles estão muito mais interessados no que você fez, tanto que nos teus currículos eles falam para você colocar mais as atividades que você colocou em tal função. Não interessa se você era analista de marketing ou gerente de marketing. Interessa o que você fazia. O que você sabe fazer, né? Ou Exatamente. você é formado em marketing. Se você, se você pode ser o melhor vendedor do mundo e nunca fez faculdade. Então, sem faculdade é difícil migrar, mas o emprego aqui consegue. E também, às vezes, tem a questão também de você conseguir um trabalho remoto, né? Que eu falo com as pessoas, né? Às vezes a pessoa, no primeiro momento, ela foca muito no processo de migração, mas você pode começar esse processo através de um trabalho remoto. Se você tiver uma experiência, né, num trabalho remoto com uma empresa internacional, com certeza também, quando você for fazer o seu processo migratório, isso conta, né? Como referência. Conta bastante. É uma coisa que eles levam muito em consideração aqui também, o que acaba sendo um problema para quem chega, é que eles dão muita importância para o que eles chamam de experiência canadense. Não interessa no quê. Então, você pode ser o top na tua profissão no Brasil, mas se você nunca trabalhou aqui, você tem um ponto negativo em relação a quem já trabalhou aqui. Sim. Independente do que for. Então, quando eu trabalhei aquele 1 ano e pouco em retail, tem nada a ver com a minha área de formação, nem com a área que eu queria trabalhar, já contou com uma experiência canadense. Eles consideram, então, que você já conhece como é a mentalidade do empregador daqui. Você já conhece o que esperam de você, a ética de trabalho. Então, eles consideram muito quando você já teve alguma experiência de trabalho aqui. Então, mesmo que seja remoto, se você já trabalhou com empregadores canadenses, você qualifica como experiência canadense e te dá um pezinho na porta já. Mas é complicado de conseguir um emprego à distância, porque, bom, talvez remoto nem tanto, mas quando você está no Brasil, existe a opção de você conseguir uma oferta de emprego de um empregador canadense, e daí você vir para cá já com emprego. Com emprego, né? O que te dá muitos pontos no processo de imigração, e você já chega aqui com tudo pronto, né? Mas é mais complicado, porque o empregador aqui tem dificuldade para fazer isso. Ele tem que comprovar para o governo que não tem ninguém no Canadá com as habilidades que você tem e que ele precisa sair do país para procurar alguém para preencher aquela vaga e você tem tudo que ele precisa. Sim. Então, é uma coisa um pouco mais complicada para eles justificarem. Então, depende muito da área. Acontece bastante com TI. Mas a minha área de comércio exterior, por exemplo, não ia acontecer nunca. Já depende Nunca da diga área, nunca, né? Nunca diga mais nunca, mas difícil, né? Vamos dizer assim. Exato. Então, talvez o remoto tenha um pouco mais de facilidade, porque eles não estão trazendo você para o país, eles possam te empregar mesmo. Mas, para ser sincera, o remoto, assim, entre países, eu não conheço muito. Eu sei que aqui você consegue vários empregos remotos, estando dentro do país. Dentro do país também. Porque eles continuam pedindo a tua documentação para comprovar que você pode trabalhar aqui. Sim. Tanto que meu marido estava pleiteando um emprego com uma empresa de Montreal, enquanto a gente mora em Toronto, porque era remoto mesmo. Então, para eles fazia pouca diferença. E agora, com a pandemia, surgiram muito mais vagas, né? As empresas aprenderam que não precisam pagar mais em aluguel para um prédio maior. Manda o povo trabalhar de casa. Sim. E tem gente que gosta, tem gente que quer, né? E você consegue também mais talento, né? Porque se você só tá recrutando numa região, às vezes você tem uma pessoa melhor que está 1 hora de distância, né? A 2, né? Exato. Você evita ter que cortar essas pessoas, ou que essas pessoas nem apliquem para tua vaga, né? Porque não vão querer passar 1 hora no carro. Então, você abre o leque. Sim. Bom, pessoal, essa foi a segunda parte da nossa conversa com a Priscila De Bruyn, professora de inglês que mora na Holanda. Para você que gostou desse vídeo, curte aí, deixa o seu joinha, escreve pra gente e fica ligado nas nossas plataformas, que ainda tem muito mais por vir. Toda semana tem vídeo novo no YouTube, Instagram e Facebook, e em breve postaremos a sequência dessa conversa super interessante. Até mais!